Fala, minha família, tranquilidade, galera. Vamos lá, mais um passo até o último assunto. Tu vai levantar essa hashtag, vai bombar pra geral, não tem essa. Pô, pelo amor de Deus, tu tá aqui comigo, irmão, há tempão. Então, pô, dá aquela moralzinha, hashtag até o último assunto lá no Instagram, bomba essa hashtag pra geral. Vamos lá, vamos falar de pressão, galera! Esse fenômeno físico aqui chamado pressão é aquele que explica por que tu não aperta o prego assim, ó. É aquele que explica porque o cara deita numa mesa de prego, certo? Porque a pressão, a força é distribuída na área. Então a gente já começa a entender que a pressão é inversamente proporcional à área, não é? Quanto menor a área, maior a pressão. Então eu consigo relacionar a pressão como a distribuição de forças em uma determinada área, não é? A força é distribuída em uma determinada área. Então se eu não consigo distribuir essa força uniformemente, se eu não consigo distribuir muito bem essa força nessa área, a pressão tende a ser maior. Ou seja, quanto menor a área de distribuição da força, quanto menor a área, maior a pressão. Então a gente já começa a fórmula com tranquilidade. Então pressão, ela é inversamente proporcional à área. Então quanto menor a área, maior a pressão. Então pressão é a força exercida dividido pela área. Certo? Qual a unidade de força? Newton, não é? Newton por metro quadrado. Certo? Newton por metro quadrado, essa é a unidade. Show? E aqui a gente começa a trabalhar com ATM, com Pascal. Que um ATM, uma atmosfera, é igual a 10 à quinta Pascal. Acho que tá dando um quadro ali, ó. Lá no cantinho, bonitinho. Então, pressão é força sobre área. Então, se eu tenho uma chapa de metal aqui vermelha, a pressão é basicamente a força distribuída nessa área aqui. Então, quanto menor a área, maior a pressão. Tranquilo? Isso aqui é muito importante saber. Show de bola? Entenderam? Então, cara, vamos falar agora de pressão hidrostática. Porque assim como, ó, eu aplico uma força na chapa, eu tenho uma força-peso, não é? Esse líquido aqui, ele não tem uma massa, certo? Então a massa desse líquido pressiona essa superfície vermelha, tranquilo? Então aqui a gente vai ter que trabalhar com um pouco de densidade, dessas coisinhas, show? E a gente vai chegar à conclusão que a pressão é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura, certo? Show de bola, tranquilo, não tem problema, cara. Eu só tô trabalhando com a formulinha aqui para tu não dar mole e não ficar de bobeira. Então a pressão aqui a gente pode trabalhar com Pascal. PA, que é Pascal. Vou até colocar aqui, ó. Pascal. Tranquilo, família? De boaça, sem problema. Legal. Então a força, como isso aqui, ó. Perdão, a pressão, como é, ó. A densidade do líquido e a gravidade é constante, ó, isso aqui eu posso chamar de C, de constante, então a pressão é proporcional à altura. Quanto maior a altura, maior a pressão no fundo do líquido. Então o teorema de Stephen diz que a variação de pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a variação de altura. Então, quanto maior a variação de altura, maior a variação de pressão. Então, o teorema de Stephen diz que pontos alinhados, ó, pontos alinhados estão sob a mesma pressão, não é? Tranquilo? Pontos alinhados estão sobre a mesma pressão. Então, se esses dois pontos estão alinhados, não há variação de altura entre eles. Logo, eles dois estão sobre a mesma pressão. Tranquilão? Então, aqui, ó, nada, mistério nenhum, certo? Então, ó, uma coisa que é muito importante ressaltar é que quando você faz essa continha aqui, você colocando gravidade igual a 10, você pegando a densidade da água, você vai perceber que um ATM corresponde a 10 metros, ou seja, a cada 10 metros, ó, um ATM, isso aqui é bizu, tá? Bisurado.
Ó, um ATM corresponde a 10 metros. Então, a cada 10 metros de profundidade que você estiver em relação à superfície do líquido, o que vai ocorrer? Mais um ATM vai ser ali sobre você. Então, o que eu quero dizer? Se tu está no fundo do mar, você mergulhou 10 metros, mergulhou mais 10, então eu já tenho 10 metros. Quando eu mergulho mais 10, eu vou ter mais um ATM. Mergulhei mais 10, mais um ATM. Então, um ATM está relacionado à profundidade de 10 metros. A cada 10 metros acrescidos, mais um ATM lá me pressionando. Tranquilo? Maneiro. Vamos falar de vasos comunicantes. Pensa que eu tenho dois vasinhos, com a tampinha aberta do vasinho. Aí o que a gente faz com o vasinho? Brincadeira à parte, galera. Tenho dois vasos comunicantes, ambos os vasos abertos, e eu vou utilizar o conceito de teorema de Stevens para realmente explicar que, caramba, os dois líquidos estão sob a mesma pressão, não é? Aqui, ó. Eles estão alinhados, não estão em equilíbrio. Então eu posso falar que a pressão hidrostática desse líquido é igual à pressão hidrostática desse. Então, ó, pressão hidrostática 0 é igual à pressão hidrostática 1, certo? Então a gente acaba de chegar à conclusão, ó, pressão hidrostática 0, densidade 0, μ 0, vezes G, vezes altura, não é? Vezes altura 1. É igual, ó, μ 0 vezes G, vezes altura 2. Tranquilo? Legal? Eu posso ter essa altura toda, eu posso ter essa altura aqui, então o que eu posso tirar essa gravidade? Então eu vou chegar à conclusão que, ó, μ0 vezes H1, ou seja, μ0 vezes H0 é igual a μ1 vezes H1. Então, o que eu quero dizer com isso, galera? Mediante o teorema de Stevens, se esses dois pontos estão alinhados, se eu pego essa altura toda aqui, ó, se eu digo a vocês que essa alturinha toda aqui, ó, é H1, H1, olha só, se essa alturinha toda é H1, e essa alturinha aqui é H2, existe uma condição para esses pontos estar em equilíbrio, né? Na verdade aqui é H0, né? H0 e aqui é H1. Então o que eu quero dizer, galera? Que o teorema, ó, pelo teorema de Stevens, a gente acabou de mostrar que a densidade do líquido 1, a densidade desse fluido vezes a altura em relação ao ponto mais baixo, é igual à densidade desse líquido μ1 vezes a altura dele em relação a essa parte pontilhada. Tranquilo, galera? Show de bola? Não tem problema em relação a isso. Caramba, se o líquido não está em movimento, esse daqui também, os outros estão alinhados, ó, não está alinhado, bonitinho? Então a pressão entre eles é igual. Então a gente acaba de chegar nessa formulinha aqui, ó, μ0 vezes H0 é igual a μ1 vezes H1. Isaac, se eu tiver outro líquido aqui em cima, só tu somar a pressão do outro líquido. Tiver outro aqui, só tu somar a pressão do outro também, sem problema nenhum, família. Show? Então na próxima parte eu vou falar bem rapidinho, vou falar de teorema de Pascal, vou falar de Arquimedes pra gente fechar. Valeu? Não sai não. Valeu? Tamo junto. Fala, minha família, tudo tranquilão, sagacidade, ó. Dando continuidade. Deu aquela apagada no quadro só pra dar aquela continuidade pra você não perder e continuar vendo tudo de hidrostática. Hashtag até o último assunto. E garotinho, vambora. Falando sério, levanta essa hashtag aqui pra gente, movimenta a bomba, vai explodir essa hashtag aí até o último assunto, dando continuidade ao último assunto lá da EA. Cara, vamos falar de prensa hidráulica. Lembra lá no carro do seu pai na oficina, o carro do teu pai pesadão, tem uma força-peso aqui, ó. Peso 1. Lembra o fusquinha do teu vô? Peso 2. Isaac, só que você falou pra mim que pressão é força sobre área. Ou seja, pro carro do teu pai não subir muito e nem um fusquinha do teu vô não subir muito, a pressão exercida em ambos os automóveis e na superfície aqui tem que ser a mesma, né? Então a pressão 1 é igual a pressão 2, não é? Isaac, só que você falou que pressão é força sobre área. Então, a força 1 sobre a área 1 é igual a força 2
sobre a área 2. Tranquilo? Galera, tem muita coisa a falar disso? Claro que não. Questão de preço hidráulico, somente isso. A força 1 sobre a área 1 é proporcional à força 2 sobre a área 2, porque a pressão exercida é a mesma, por conta do equilíbrio. Agora vamos falar do teorema de Arquimedes. Aquele que você coloca a bola lá na piscina assim, se tu tirar a mão, meu parceiro, tu afunda a bola na piscina, se tu tirar a mão, é só misericórdia. Mas vamos lá. Cara, o teorema de Arquimedes diz que se você, aqui ó, o líquido antes de eu colocar esse cubinho de gelo e o líquido depois de eu colocar esse cubinho de gelo. Se eu colocar o cubinho de gelo, o volume deslocado é o volume que está aqui, ó, submerso dentro da água, né? Dentro do líquido. Então o volume deslocado é igual ao volume da parte que está submersa. Show? Então o volume deslocado volume da parte submersa. Então o que a gente faz? Empuxo. Ué, a formulinha do empuxo. O empuxo é proporcional à densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. Legal? E num caso desse de equilíbrio, o empuxo é igual a força-peso. Tranquilo? Na situação de equilíbrio, vou colocar aqui do lado, vou colocar embaixo. Numa situação de equilíbrio, a gente afirma que o empuxo é igual a força-peso. Tranquilo? Então vamos ver a conclusão que a gente chega. Ó, a densidade do fluido vezes o volume submerso vezes a gravidade é igual, ó, densidade do líquido vezes, ó, o volume total vezes a gravidade. Aqui, olha a proporção, bonitinho, ó. Gravidade foi. Então, olha o que a gente chegou, minha família. A densidade, a razão entre as densidades, ou seja, a densidade do líquido. Densidade, ó, densidade do líquido dividido pela densidade do cubinho é igual ao volume total dividido pelo volume submerso. Linda relação, né? A relação entre as densidades é proporcional à relação entre os volumes. Foi, família? Entendeu? Empuxo é aquele fenômeno que tu bota a bolinha na piscina. Ih, caraca! Tira a cara, que se tu continuar vai problema, valeu? Terminamos aqui essa aula. Espero que você tenha entendido, compreendido e agora tu vai chegar na prova da EA. Vai bombar. Tenho certeza, pode confiar. Se você não entendeu, volta lá pro início de tudo para você compreender essas partes aqui. Valeu? Tamo junto, ó. Hashtag até o último assunto. Fui!